Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Nós vivemos dias especialíssimos no nosso planetinha. E depende do ponto de vista que a gente encara. Se a gente acha que está tudo acabado, que está tudo em dificuldades, que as dificuldades são maiores, eu acho que não. Eu acho que é que nem aquilo que a gente aprendeu há muito tempo, né? O que significa crise? Crise significa oportunidade de mudança, de escolhermos o caminho. E qual é a nossa postura? Qual é a postura do Espírito diante de tudo isso que nós vivemos no nosso Brasil e no nosso planetinha Terra? Nós vivemos um momento especialíssimo, maravilhoso, de oportunidades. Lá na clínica da Vitória, com os meninos, eu faço uma pegadinha com eles. Quando eu falo que o universo tem 14 bilhões, mas o Hubble já destruiu isso aí, já passou de 14 bilhões, já está indo para 20 bilhões. O planeta Terra tem 4 bilhões. E o Brasil só tem 200 anos. Aí eles, opa, o Brasil tem. E Pedro Álvares Cabral? Eu falei, pois é, o Brasil é uma fazenda, as capitanias. Era a lei do mais forte. Só passou a ser país quando Dom João VI, fugido de Napoleão, veio para cá. Bem ou mal, ele estabeleceu as normas de um país, né? Portos, diplomacia, etc. e tal. Tem 200 anos. Então a gente tem que ter um pouco de paciência com o nosso país. A Casa do Caminho está ligada à educação, interpretando aquilo que a gente tem que pensar. Kardec, um professor, casado com uma pedagoga, emana da obra de Kardec uma proposta pedagógica que o movimento espírita brasileiro custou a entender. Não estou falando contra, mas o movimento espírita brasileiro se dirigiu para a cura dos corpos, para a cura das almas. E Eurípides funda o Colégio Allan Kardec em 1907. E aonde estão os colégios Allan Kardec? Eu perguntei aqui para o Godinho, presidente da federação. Ele ficou me olhando assim, falou, mais um chato na minha vida. Eu fui lá falar com ele. Falei, aonde estão os colégios Allan Kardec? O movimento espírita brasileiro esqueceu da educação? Aí ele ficou me olhando. Eu falei, o nosso amado Cabachudo escreveu Catequese Espírita. Nós copiamos um modelo católico da catequese e não funcionou. Eu tenho 7 filhos, nenhum espírito. Porque o meu ídolo era o Pelé, não era Jesus. Então a gente passa o que está no seu coração. Nessa coisa da Copa, eles ficam ligando para mim, mandando WhatsApp. Porque o nosso ídolo ainda é o Pelé, não é Jesus. E eu faço aqui uma meia-culpa. Você passa aquilo que você tem de mais íntimo. E eu passei o meu ídolo. Jesus é um herói macunaíma, que na hora do ponto de vista materialista, na hora de liderar Israel, se entregou. Isso que ficou na nossa cabeça, a visão
materialista. Quando Eurípides traz a educação do espírito, a evangelização do espírito, o movimento espírita brasileiro se posicionou totalmente contra a auxílio de sacramento. 1991, quando nós chegamos lá. E eu me apaixonei por aquilo e trouxe para casa do caminho. Recebemos pedrada de todo jeito. Então tem que fundamentar isso. Por isso que eu trouxe hoje algumas coisas de Emmanuel para a gente. Emmanuel já tinha falado disso, lógico. Então, olha só o que o Emmanuel falou. Tema para o dia de hoje. Todas as reformas sociais necessárias em nossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como? Poderia objetar-nos pela educação. A reforma tem que ser pela educação. E aí ele faz uma crítica pesada, que é a seguinte: toda essa multiplicidade de opiniões no campo filosófico doutrinário que fez no cristianismo tem sua razão de ser. As almas humanas se preparam para um bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo no mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantavam sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Aliado aos estudos, aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Urge reformar. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com Augusto Comte, porque Augusto Comte, que dominou o pensamento na Europa, a partir dele, era ciência e filosofia, religião zero. E o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa com Pio IX, proclamando a infabilidade papal, nessa época, que o céu deixou cair a terra, a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda forte para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra forma que possa diminuir o conflito da vida atormentada dos homens. Nós estamos em conflito. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos,
de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, dentro de casa, por dedicação dos seus filhos. As escolas do lar são mais do que precisas em nossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a terra está vivendo, em demanda da gloriosa luz do porvir. Parece que foi escrito para nós hoje, né? Emmanuel escreve ali, no Evangelho do Lar, a formação do lar, a formação dentro de casa. O sacerdote tem que ser eu tenho que ser o sacerdote da minha casa e a minha mulher é sacerdotisa. Sei que a gente vive santinho, sei que a gente precisa ser santinho, mas eu tenho que ser o sacerdote. Prestem atenção que todos os movimentos da humanidade se perderam rapidamente. O cristianismo primitivo durou 3 séculos. A Revolução Francesa, cantada em prosa e verso, durou 10 anos. E chegou para nós agora a teologia da libertação, que entra dentro, colocando o social acima do espiritual. E nós importamos, e entrou no Brasil, a teologia da prosperidade dos evangelhos, que coloca o social acima do espiritual. O atual Papa coloca o social acima do espiritual. E existe no movimento espírita brasileiro a mesma proposta. A prece tem que ser deixada de lado. A reunião mediúnica não precisa mais. O passe é uma coisa antiga. Na década de 90, a Associação Médico Espírita, eu era presidente, veio um moço brilhante da Venezuela, muito educado, cultura fantástica, e fez palestras para nós. Entrou em contato com o Cláudio, fez palestras para nós, e ele trazia essa proposta dentro da doutrina espírita, o chamado espiritismo progressista, se chama hoje, o espiritismo laico. Meu Deus! E veio falar para nós. E a pílula era tão dourada, era um palavrório tão expressivo, tão sedutor, travestido de alta intelectualidade, que a gente não percebia, mas era isso. Nós temos dentro de nós arquétipos. O primeiro grande arquétipo nosso é o cidadão romano. Está dentro de nós, está no nosso espírito. O homem da cidade paga os seus impostos, tem direitos e leis, tem os seus direitos e deveres. Está dentro de nós, não vai desaparecer, a gente faz isso. Depois veio o arquétipo do católico apostólico romano, que está dentro de nós. No domingo vai lá, o padre fala, faz assim, faz assim. Acabou. Esse era o religioso. E a gente fazia isso. Os nossos antepassados, e esse arquétipo está dentro de mim. Ser religioso era obedecer aquilo que era dito. Faz assim, faz assim. Pronto. Depois veio um grande arquétipo de Marx. Ele viajou para a Rússia, viajou para Mao Tse-tung, para o Camboja, para o Khmer Vermelho, para Cuba. Não precisa nem comentar. Depois veio Freud. E a gente quer saber, eu sou neurótico, eu sou psicótico, eu emocionalmente, nós somos psicólogos, nós vamos fazer terapia, nós ficamos tudo piradinho, tudo piradinho. E eu venho aqui propor o arquétipo atual de Eurípides, Bezerra e Francisco Cândido Xavier. Mas esse arquétipo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que atender às nossas necessidades. Quais são as necessidades do espírito, que eu já falei aqui há um tempo atrás?
Eu gosto muito da visão do Dr. Antônio Carlos Costardi. Né? Nós só temos 5 necessidades. Eu colocava aquela mãozona dele assim, lá na casa do caminho e falava: as necessidades do ser espiritual. Eurípides diz que nós somos um ser espiritual, ora encarnado ou desencarnado, que tem uma programação de milênios. Minha programação eu recebi antes de viajar para o útero materno, para esta encarnação. Não, a sua programação é para 5.000 anos. Ora encarnado, ora desencarnado. Ela não tem solução de continuidade, ela continua sempre. E nós temos que atender às 5 necessidades do espírito. Então, o Dr. Costardi fala assim: ser reconhecido, ser admirado, ser amado, ser livre, para vir a ser útil. Mas ser reconhecido, mas eu não reconheço ninguém. Eu sou um poço de egoísmo. Ser admirado, mas eu não admiro ninguém. Eu quero ser admirado. E aí veio o dodói nosso dos homens: ser amado. A gente quer uma coitada que nos ame, mas eu não amo. Porque o Instituto da Maternidade é o que abre o coração do espírito para o amor. E nós temos esse arquétipo quando, na nossa evolução, a gente passou pelo Instituto da Maternidade. Porque o espírito não tem sexo. Kardec é brilhante quando ele pergunta: é importante que nasça homem ou mulher? Que seja homem ou mulher? Naquele tempo era importante ser homem, porque a mulher não tinha mínimo de valor. E os espíritos responderam para Kardec: não. O que é importante então? Depende das necessidades do espírito. Se nós precisamos de trabalho, pragmaticamente, trabalhar, pagar os impostos, ser responsável, fazer comida para dentro de casa, cuidar da prole, a gente reencarna e polariza o perispírito para reencarnar num corpo masculino. O espírito tem as 2 potencialidades dentro dele. Se a gente precisar aprender a amar, polarizamos o corpo para corpos femininos. Porque é através do Instituto da Maternidade que se abrem os portais do amor. Só a mãe sabe amar. Só a mulher sabe amar. O homem não. O homem tem ainda o amor posse. A doutora Ellen Van Bach fez terapia de vidas passadas para o intraútero em 1.500 pacientes na universidade que ela era professora. E estabeleceu um protocolo para 1.500 pacientes. Uma das perguntas é: o que você vem fazer na Terra? Doutora Ellen Van Bach, presbiteriana, na visão materialista, totalmente materialista. O que você veio fazer na Terra? 82% responderam: aprender a amar sem posse. Mas eu não sei amar sem posse, porque eu acho que o meu filho é meu filho, é um patrimônio, é meu filho. A minha mulher é a minha mulher. Eu digo com a mesma vibração que eu falo do meu carro, da minha casa, do meu apartamento. O amor é posse. Então, ser reconhecido, não reconheço. Ser admirado, não admiro. Ser amado, não aprendi a amar. Ser livre, eu não dou liberdade para ninguém. Liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de espaço. Mas eu quero ser livre. E sou colocado a ser útil. E eu estou preso ainda em ser reconhecido e ser admirado. Infantilmente ainda estou nos 2 primeiros níveis. E aí os conglomerados humanos colocam as pessoas para ser útil baseado na visão materialista. Se tem título, se tem dinheiro, se é bonitinho, coloca para ser útil uma pessoa carente afetivo, carente emocional, carente sexual. Não resolveu os seus conflitos ainda, porque não viu as suas necessidades. Então, quando Eurípides chega em 1991, através da equipe da Alzira e do Dr. Luciano Bessa, e começam a dizer que nós tínhamos que ver as necessidades do espírito, independente da idade, porque a gente consegue fazer as necessidades de uma criança. Por quê? Porque não existe criança.
Estão lá na casa do caminho, as mães querem me matar quando eu falo. Teu filho não é teu filho. É filho de Deus. Está transitando com você nesse mar aí como companheiro. E o teu filho não é criança. É um espírito milenar que está criança apenas por uns anos. Nossa, elas querem pular uma pessoa. Porque a mãe acha que o seu filho, o seu bebê, primeiro é propriedade dela, segundo é um bebezinho, não é. É o vovô de ontem, cheio de manias, que nós temos que aprender a fazer as necessidades, a fazer a leitura das necessidades desse ser. Então, qual é o arquétipo que o Chico deixa para nós? Eu gosto das histórias do Chico, porque são arquétipos para a gente assumir. Todos vocês sabem, e eu vou repetir aqui, quando o cara roubou o terninho dele, né? O cara roubou a roupa dele, aí todo mundo se armou e lá e ficava esperando o ladrão. Então, Chico, quando o cara entrar de madrugada, você liga que a gente veio prender o cara. O Chico preparou uma trouxa de roupa bem grande, colocou lá e escreveu um bilhete. Senhor ladrão. Olha só. Quem de nós faria isso? Isso é um arquétipo, para a gente assumir, para a gente nos vermos. Senhor ladrão. Escreveu uma carta amorosa para ele e botou um evangelho junto com as roupas. O Chico não dormia. Começou a madrugada, entrou o ladrão. Olhou, Chico olhou para ele lá de dentro. Pegou a sacola e foi embora. Quando o Chico entendeu que o cara estava bem longe, ligou, ó, ladrão. Aí vieram correndo, todo mundo armado, tal. O ladrão já estava longe. Anos depois, vem um homem conversar com o Chico. Chico, quem você é, Chico? Eu sou o ladrão. Eu vim te agradecer pelo evangelho que você me deu e pela carta que você escreveu para mim. Isso é um arquétipo moderno para nós. É isso que nós estamos precisando. Esse momento tormentoso que nós estamos vivendo. Se as nossas preces não se levarem junto com os católicos evangélicos do mundo, nós estamos às portas de uma guerra civil. Qual é a nossa postura? Vamos tacar fogo na fogueira? Vamos jogar gasolina no fogo? Qual é a nossa postura mental? Lembre quando o Chico escreve o primeiro livro dele, Cartas de uma Morta, a mãe dele, através do Chico, lá do mundo espiritual, fala: o que é aquilo lá do planeta Terra? Ela estava muito alta. O planeta Terra, em cima da região da Europa, tinha uma gosma, tinha uma coisa feia. O que é aquilo? Aquilo é o pensamento doente dos homens na Europa, porque a Terra está numa guerra chamada Segunda Guerra Mundial. A psicosfera, a mãe do Chico via de longe, era absolutamente abentada. Qual é a psicosfera que nós estamos formatando para o nosso Brasil nos dias de hoje? Não interessa se você quer o candidato A ou B, não interessa, é a psicosfera. Qual é a sua colaboração para a psicosfera do planeta? Porque se a gente tem embalados na noção de que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, eu tenho compromisso com essa proposta. Como é que eu estou colaborando nessa proposta? Tacando mais fogo? Jogando gasolina para apagar a fogueira? Então a nossa postura de espírita cristão tem que ser baseada num desses paradigmas aqui. Doutor Bezerra. Primeiro o Chico, segundo o doutor Bezerra. Um médico, naquele tempo pedia-se caro, né? Que pede um caro, o pagamento adiantado da consulta a um pobre, afasta de si o anjo da caridade, o único que pode salvá-lo das suas angústias e das suas dores. Esse é um paradigma. Quando ele fez o diagnóstico daquela mãe com aquele monte de filhos que estavam aventados por fome, que não tinham doença, tinham fome, e ele falando com a mãe, ele faz assim, e a pedra do anel brilhou. Anel de médico. Ele não se usa mais, né? Tentou, você não tem, né? Anel de médico.
Ele não teve dúvida. Ele tirou o anel e deu para ela. Vai na esquina tal, no joalheiro, lá e vende. Ela quis discutir, não sei o quê, e fechou a mão dela, abraçou, abriu a porta, colocou ela com os filhos para fora e falou: vai lá vender essa, para matar a fome da tua família. Você não quer. Mas sabe quando que eu vou dar uma olhada no médico? Mas eu sou espírita. E quando as coisas batem, eu faço pressa do doutor Bezerra. Doutor Bezerra, me ajuda. O outro arquétipo, Eurípides. Ele sentiu a necessidade do movimento espírita brasileiro. Em 1905 abriu no Centro Espírita. Em 1960 o Colégio Allan Kardec. E quando ele se declara para a comunidade, para a Vila Sacramento, que ele era espírita, sofreu uma perseguição violentíssima. Fecharam a escola, tiraram as cadeiras, tiraram tudo. E ele, em grande dor de madrugada, como tinha todas as mediunidades, vocês conhecem a história, percebe que o espírito queria psicografar. Começa a escrever e solta o lápis. Porque achou-se indigno. Achou que era uma mistificação. Não acreditou nele. O espírito toma o braço dele, como diz o Chico, o braço fica apartado do corpo escrevendo sozinho. O braço escreveu sozinho. Retire o nome Colégio Sacramentano, Liceu Sacramentano. Coloque o nome Colégio Allan Kardec. Às quartas-feiras, leia o Evangelho de meu filho, que eu acobertarei a escola. Assinado Maria, serva de Deus. Eu falei para o Coutinho: será que Maria se enganou? Quando chancelou o Colégio Allan Kardec de Sacramento, em 1907, será que Maria se enganou? Ele olhava para mim e falava assim: esse louco aqui está acabando comigo. Será que Eurípides se enganou? Onde que estão os colégios Allan Kardec? Não sou contra o que nós fazemos. A Sopa Fraterna, o Hospital do Câncer, tudo que o movimento espírita faz. Ótimo, nota 10. Mas esqueceu o mais importante. A doutrina espírita não veio para movimento social. A doutrina espírita veio para despertar consciências. E como que nós vamos despertar consciências? A não ser pela educação. E aonde que se instala a educação? Em dois lugares: dentro de casa e na escola. Mas escola, né, pessoal? Escola. Sem teologia da prosperidade, sem teologia. Como é que chama isso aí? Ideologia de Gênero. Então nós temos que fazer a leitura desses serezinhos que estão chegando. São espíritos maravilhosos. Mas uma boa parte deles tem a síndrome do pensamento acelerado, que é o TDA, transtorno de ansiedade. Agora, o transtorno de ansiedade, antecipação, hiperatividade física e ou mental, dificilmente é físico, geralmente é mental. É o pensamento acelerado deles. E eles têm uma opinião maior que nós. Eles são médiumzinhos. E na adolescência, isso deságua um sofrimento enorme para essa criança, esse adolescente que não é entendido. Aquele adolescente brilhante. Então, quando a gente fala uma opinião grande, pessoal, troca o nome, mediunidade. E esse ser recebe uma proposta, porque o lar não está pronto, porque o lar não tem evangelho, porque não tem prece. Recebe uma alternativa para o seu sofrimento. Primeiro, a cervejinha, a cachaçinha, não sei o que. Depois, a maconha. E vem atrás a cocaína. E na hora funciona. 2 latinhas de cerveja, desaparece toda a dor. Um tapa na macaca, pronto. O último moleque repetiu a frase para mim: o senhor é contra a maconha? A maconha é para tratar o câncer.
Falei, eu estou lá no Hospital do Câncer por 2 motivos. Como paciente e convidado pela diretoria para ir lá, né, aquele grupo que vai lá. Eu tenho um título naquele grupo, então são não sei quantos casais que vão lá. Eu tenho um título lá. O único pobre é eu e a Tânia. O resto é tudo rico, eu não sei o que ele está fazendo lá. O Bequete me convidou. Eu falei, eu nunca vi maconha lá. Você está confundindo o uso de uma das substâncias, que é o canabidiol, para convulsão, para mal convulsivo, etc. Tem a sua indicação. Isso faz tempo que tem. Mas não é essa que nós estamos falando. Então nós temos que fazer a leitura dos nossos filhos, das dificuldades, das carências desse espírito que vem para o lar espírita porque tem motivos para vir para o lar espírita. Porque tem o seu passado se manifestando, porque tem toda uma carga de dificuldades que tem que ser entendido para que ele não viaje para as alternativas que nós temos aí. De violência, de sexo irresponsável, de uma literatura absurda, de uma música totalmente alienante, um teatro manipulador, desaguando no uso e abuso de drogas. Se existisse ajuda do governo, a Clínica Grande Vitória teria que se multiplicar em 10. Mas a verba existe. O governo Dilma saiu a verba. Muita verba, muito dinheiro. Eu acompanhei. Nunca ninguém viu. Desapareceu. Mas existe. Sai dos cofres. Aonde foi parar, a gente não sabe. Então nós estamos vivendo um momento que nós temos que abrir o coração, viajarmos para dentro de nós, nos fortalecermos no conhecimento de uma doutrina espírita cristã, valorizarmos a relação que nós temos com o divino, pela ferramenta que se chama mediunidade. Sabermos um ser espiritual, ora encarnado, ora desencarnado. Um ser espiritual que tem uma mente fantástica, que são computadores, os maiores computadores do universo, que se chamam pensamento, sentimento, memória, consciência. Que o motor de tudo isso, Leon Denis já deu o nome, vontade. Que nós temos que acionar essa usina, eu falo que a nossa mente é maior que Itaipu. E ela é usada para decidir se eu vou tomar café com açúcar ou com adoçante. E nos grandes problemas eu não uso ela. Eu vou pelo automatismo. Eu vou pela televisão. Eu vou pela proposta materialista. Eu não viajo para dentro de mim para ver os arquétipos modernos que nós temos para nós. Nós temos arquétipos que nós temos que valorizar. Chico, Bezerra, Eurípides e Hugo Gonçalves. O Hugo Gonçalves, todo mundo acha que o seu Hugo era bonzinho, que era não sei o que, não sei o que. Eu conheci o Hugo Gonçalves, sim, não. Pau, pedra. Chegou um cara uma vez para uma Mercedes lá e trouxe um sábado à tarde um saco de copo de café, de iogurte. Copo de iogurte, vazio. E trouxe para ele. E falou, as minhas filhas adoram iogurte. Eu trouxe os copinhos para suas filhas, para as crianças brincarem com os copinhos. Ele olhou para o cara e falou assim, as minhas filhas gostam de iogurte também. Eu ficava mimimi. Falasse mal da doutrina espírita para ele, seria o que acontecia. Né? E ele fazia coisas que a gente pegava no pé dele. Fizeram uma campanha na igreja, lá na frente, lá em cima, contra o espiritismo. Trouxeram os padres de longe para falar. Ele simplesmente pegou do Fonte Viva um texto de Emmanuel, imprimiu, mandou distribuir na frente da igreja. O texto andou, chegou na mão do padre lá na frente. O padre olhou e falou, nossa, que maravilha, isso aqui leu para todo mundo. Falou, nossa, o senhor não é fácil. Eu falei assim, ué, o padre leu o que é isso? Então, esses seres,
o exemplo desses espíritos é que são hoje o que nós devemos nos referir, porque vivemos momentos muito dolorosos, muito difíceis. Eurípides tem 2 encontros com Jesus. 2. Ele viu Jesus de madrugada, naquela árvore que tem ali, como é que chama? Chorão, salso chorão, como é que chama? Daquela florzinha branca lá. Todo mundo começou a arrancar os pedaços da árvore para levar para casa. A mãe dele, vovó Mamé, mandou cortar a árvore. Nós queremos materializar o divino, as coisas divinas. Nós temos uma cabecinha muito pequenininha. O Antônio Mechado estava junto, nós visitamos em Peirópolis, o Sr. Gerton, e ele contou que em umas árvores que tinha ali, tinham vários ônibus espíritas lá, de caravanas espíritas, que ali tinha um portal onde os espíritos que iam desencarnar entravam por aquele portal, que o portal era lá. Então, quando ele olhou lá para fora, tinha gente arrancando um pedaço da árvore. Ele desceu e foi lá. Falou, pelo amor de Deus, para com isso aí. Então, o movimento espírita é muito infantil, pessoal. Nós não podemos abrir mão da ferramenta fantástica que nós temos, que se chama mediunidade. A relação que nós temos com o nosso mentor espiritual, colocada de maneira simples, tranquila, mas eficiente. Como Eurípides, quando se encontra com Jesus, e ele chora. E ele pergunta, por que chora, Senhor? Choras pelos que não conhecem o teu Evangelho? Isso é um paradigma para nós. Não, Eurípides. Eu não choro pelos que não conhecem o meu Evangelho, porque são dignos das nossas preces. Eu choro pelos que conhecem, mas não o praticam. Que somos nós. Porque para conhecer o Evangelho, nós precisamos conhecer os postulados espíritas. Os postulados espíritas são chaves que abrem o hermético do Evangelho. A proposta do Evangelho, que foi deturpada, que foi maquiada, que foi traduzida de maneira um pouquinho difícil da gente entender, com alguns erros, está lá no Evangelho de Kardec. Os erros foram os homens que colocaram lá. Para entender a beleza, o hermético do Evangelho, nós precisamos dos postulados espíritas. Então, Eurípides diz que quem conhece, e quem que conhece? Somos nós, que usamos os postulados espíritas para entender o Evangelho. Então, Eurípides chorava por nós. Eu choro pelos que conhecem, mas não o praticam. Então, pessoal, nesses dias difíceis que o nosso país atravessa, vamos praticar o Evangelho de Jesus. Que as nossas preces se elevem, cada um com a sua gotícula, para que a psicosfera do Brasil não se transforme numa gosma pesada e guerreira para dizimar, correr sangue por aí. Que a nossa colaboração seja evangélico, espírita, cristã. Que as nossas preces levadas a Ismael. Eu falo para todos. Você quer ir lá, falar, lá, meu pessoal lá vai, mas não esquece que nós já temos um diretor, nós já temos um ser que manda no Brasil, que se chama Ismael, que um dia, durante a escravidão, vai conversar com Jesus em lágrimas e fala para Jesus que a aproximação dos portugueses na África tinha dado errado, tinha gerado a escravidão. O que ele fazia? O que Jesus fala para Ismael? Isso é a responsabilidade dos homens. Então, o que nós faremos no Brasil, o que nós vamos fazer no Brasil daqui para frente, é a responsabilidade nossa, dos homens. Então, vamos começar saneando a psicosfera do nosso Brasil. Através da prece, da alegria, da música, da visão evangélica, espírita, de verdade.
pregar. Bom domingo para vocês. Que o Eurípides e dezembro estejam todos. E o Chico também, está por aí.